Alô, alô, pessoal! Meu nome é Nilson Prado e esse é o Papo Ligeiro. Diretamente aqui dos nossos estúdios, estou aqui com ela, que é presidente do IAM, é economista, é palestrante espírita, é ela, Selma Aparecida Borges. Selma, boa tarde e obrigado por estar aqui conosco no Papo Ligeiro. Oi, Nilson, boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui, Nilson, obrigada pelo convite. E o assunto de hoje é um assunto muito leve, vamos falar da Páscoa. Mas antes, eu peço que você se inscreva no Instagram, é Papo Ligeiro, tudo junto. Selma, a Páscoa encerra o fim dos jejuns e penitências. O que é a Páscoa? Nilson, a Páscoa ela é muito mais tempo do que nós imaginamos, talvez, ou de que muitos nós saibamos. No período pré-mosaico, a Páscoa ela significava a passagem pelo inverno, a chegada da primavera, de um momento bom. Eu passei por algo difícil, entendeu? Então eu chego na primavera. Depois ela foi comemorada, ela era celebrada em razão da libertação do povo hebreu. A passagem pelos dias difíceis da libertação do faraó. Então se comemorava a Páscoa em razão da libertação do povo. Nós espíritas, nós comemoramos, não diria que nós comemoramos porque nós não temos o culto de comemorar, mas nós aproveitamos a oportunidade desses momentos, desses dias, para relembrar os dias de Jesus aqui na Terra. É um período, com certeza, muito significativo. É um período que nós aproveitamos para as reflexões. Só que esse período de reflexão, para nós, ele não deve ser feito apenas no período da Páscoa. Por isso que a gente não tem um culto nesse período, ok? Mas nós aproveitamos a oportunidade, sim, para relembrar e ter essa reflexão, trazer essa reflexão para nós. E a proposta é a mesma, de libertação. Também, de libertação para que nós possamos vencer as dificuldades que nós temos em nós, transpô-la. Por exemplo, por que eu ainda faço alguma coisa que eu não quero fazer? E por que eu não faço aquilo que eu quero fazer? Isso é uma vivência trazida para nós no livro Paulo Estevo de Paulo de Tarso. Paulo disse isso. Por que eu ainda faço o que eu não quero e não faço o que eu quero? Então, é um convite que nós fazemos a nós mesmos para a nossa transformação. Essa transformação é nos libertar de hábitos antigos que nós trazemos em nós ainda, mas que iremos deixar com o nosso progresso, com a nossa evolução, com a nossa melhoria, porque ao final também, Paulo disse, depois já no final do livro, ele fazendo mais uma reflexão dele próprio, ele diz, já não sou eu que vivo em mim, mas o Cristo. Ou seja, eu consegui realizar as transformações que eu queria na minha intimidade, né? Essa é a proposta da Páscoa para nós. Selma, você reiteradamente falou a palavra passagem várias vezes na sua fala. Sim. A passagem do homem velho para o homem novo. Essa passagem pode acontecer nas nossas vidas todos os dias. É o que nós devemos buscar. Então, na verdade, a Páscoa, ela simboliza essa mudança diária nas nossas vidas, que a gente pode todo dia, estar nos tornando pessoas melhores, é isso? Seria alguma coisa nesse sentido? Justamente, todo dia é uma grande oportunidade. Todo dia é uma bênção do dia. Uma bênção na vida, né? Todo dia é uma bênção na vida. Quando a gente pega, por exemplo, a Páscoa na Igreja Católica, no Espiritismo e até na Igreja Evangélica, algumas coisas entram em determinados... tem algumas diferenças. No caso da Quaresma, a Quaresma é algo especificadamente católico. Nilcinho, deixa eu te contar uma coisa. Eu estava, inclusive, ouvindo Haroldo Dutra, um dia desses. Haroldo Dutra é um palestrante espírita. E eu achei as colocações, como muitas outras que ele faz, muito pertinente a nós, muito sábia, muito feliz. Ele coloca que a religiosidade, o universo dela é muito simbólico, né? Você pode perceber que existem várias situações simbólicas no universo da religiosidade, assim como também muitas metáforas, né? Jesus nos ensinou por parábolas, certo? Então, a religiosidade, ela envolve muito sentimento e uma forma de decisão de como você quer viver as suas experiências. São experiências pessoais.
Como você quer viver sua experiência com Deus? Como você se coloca diante da vida e diante de Deus? Essa escolha é sua. São experiências que são coisas muito difíceis de nós colocarmos em palavras, sejam elas ditas ou escritas. Então, são escolhas das pessoas e toda religião é maravilhosa. Toda religião é maravilhosa, desde que ela consiga propor para a pessoa e a pessoa consiga assimilar isso nela, uma proposta de mudança, de melhoria continuada. A palavra passagem e mudança é muito forte. Essa mudança que a gente busca, todos nós como seres humanos buscamos, consciente ou inconsciente, esse período, ele remete isso, ele traz isso de uma forma mais exacerbada, vamos dizer assim, deixa a gente mais sensível e mais propenso a essa mudança, Selma? Toda data comemorativa que nós temos... Natal, por exemplo, também. De certa forma, causa isso nas pessoas, né? Causa isso em todos nós, né? Tudo, com certeza comove mais, né? Imagina só, a gente fala, como você colocou, do período da Quaresma. Imagina, vamos refletir sobre os dias de Jesus aqui na Terra naquele período. Com certeza. Nós vamos trazer para nós situações em que a gente vai crescer com isso, vai aprender, né? E é bom a gente lembrar, porque a gente está falando muito de passagem, né? E são passagens importantes, e é bom a gente lembrar também que tudo passa, né? As coisas passam. As coisas boas e as coisas ruins. As coisas boas, as coisas ruins. Agora, como é que eu quero passar por essas coisas? Como que eu me coloco diante da vida? Qual que é a fé que eu coloco na situação? Que esforço que eu coloco? Qual o nível de vontade que eu tenho de superação diante daquela dificuldade? Qual equilíbrio eu consigo trazer? Olha só, Jesus. Se a gente for pensar em todos aqueles momentos, desde quando Judas entregou Jesus, ele foi pego. Nós sabemos que Judas esperava uma reação diferente de Jesus, né? Diante daquilo que ele sabia que Jesus podia fazer. E Jesus ali, humilde, sereno, equilibrado. Nós temos notícia de que Jesus fez alguma queixa? Não, né? Alguma reivindicação? E Judas não aguentou a dor, né? Da traição, né? Pois é, mas também foi uma dor consolada. Porque a mensagem de Jesus sempre tem consolo, a ação de Jesus sempre tem consolo. Nós sabemos que a dor de Judas também foi consolada, né? Mas assim, voltando à questão de que Jesus não reivindicou nada, não se exacerbou em momento nenhum diante de tudo aquilo, seja das chicotadas, seja da coroa de espinho, seja da caminhada ao Calvário, seja na crucificação, a única coisa que ele nos disse foi verdade. E uma verdade que a gente deve lembrar é que o reino dele não era deste mundo. Isso é um ensinamento, a gente precisa guardar isso. Depois de 2000 anos é tão difícil pôr isso em prática, Selma? Porque nós somos aprendizes e a gente aprende, às vezes, de maneira lenta mesmo, mas é preciso persistir. Às vezes você não consegue aprender rápido. Na sua visão, a humanidade tem evoluído? Sim, com certeza. Sabemos que nem todos são cristãos. Na sua visão e experiência, qual o impacto social dessa data da vida de muitos, independente da religião? O impacto social? Qual o impacto social, o impacto que as pessoas elas têm de ajudar os outros, delas fazerem doação, delas se predisporem a fazer o bem? Eu acho que aí tem uma questão de ensinamento. Tudo que Jesus traz para nós, ele traz uma lição. Tudo ele traz uma lição. A maior lição do mestre é que nós nos amemos. Independente da religião. Independente. Não há diferença. Nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai que é Deus. Não tem que haver distinção. Religião é só uma questão assim. Eu gosto de café sem açúcar e você gosta de café com açúcar. Mas o café é o mesmo. Entendeu? Então, o Deus é o mesmo. É isso dessa forma, por exemplo, eu gosto da doutrina espírita, eu frequento o centro espírita, mas eu vou em uma igreja com muita tranquilidade, me sinto muito bem lá. Você respeita e é respeitado.
não vejo motivo para ser diferente. Para mim não existe, realmente não existe motivo para ser diferente, né? Como eu disse, acredito que a religião, ela fazendo bem a pessoa, no sentido de transformar ela para ela ser uma pessoa melhor, nossa, é uma bênção de Deus, com certeza é uma bênção de Deus. Agora, sim, essa ação, essas boas ações, é aquilo que Jesus disse, né? Quando fizesses a um destes, a mim estará fazendo. Então, o que eu posso fazer de boa ação hoje? O que eu posso fazer de boa ação hoje, eu faço. Porque hoje, não amanhã. Hoje, agora. Hoje, agora. Né? Hoje, não agora. Ficar esperando o amanhã chegar. Não, eu tenho que olhar para o outro, me colocando no lugar dele. E se eu estivesse no lugar dele, eu queria esperar amanhã? Não, né? A fome dele é agora. É. Selma, Páscoa remete à ressurreição de Cristo, que simboliza a vitória da vida sobre a morte, simbolizando a vida eterna. Na visão espírita, a morte não existe. Não existe mesmo? A morte não existe. E essa é uma boa notícia, não é? Aliás, essa é uma excelente notícia. Imagina você diante de uma dor, de uma perda de um ente querido, e alguém dizer para você, sim, ele continua vivo. Quando, na ressurreição de Jesus, você sabe que Maria Madalena, ela vai ao sepulcro, e ela chega lá, ela encontra só os tecidos, né? Então ela olha e vê uma pessoa, e ela, a primeiro momento, ela imagina que seja um jardineiro. Ao que ela vê é Jesus, e ela diz Rabi, ou seja, mestre, né? Então aquilo ali representa, é um fato muito importante para nós, por vários motivos. Se você me permitir, eu vou falar da ressurreição. Pode falar. Tá? Até o próximo pergunta, então acho que você já... eu vou falar da ressurreição. Ressurreição que é uma crença católica. Mas é algo que aconteceu, né? Por isso que eu estou te dizendo. Jesus realmente houve a ressurreição do Cristo. O espiritismo é reencarnação. Tá, mas ressurreição é uma coisa, reencarnação é outra. Né? Então Jesus realmente ressuscitou. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Então ela diz Rabi, né? E a gente, lendo sobre esse momento, a gente entende que realmente aquele dia foi um dia dourado, repleto de luz, porque imagina vocês, você vê uma pessoa que você imaginava que estava morto, que tinha acabado, ali na sua frente. Então, quer dizer, ele está vivo, ele vive. Né? Isso traz uma notícia maravilhosa. No Boa Nova, inclusive, no texto A Mulher e a Ressurreição, se eu não me engano, diz que não existe melhor notícia para nós até hoje do que essa, que Jesus está vivo. Ele não morreu na cruz. Ele está vivo, ele continua conosco, ele permanece conosco, ele ainda nos ampara, ele está vivo. É a melhor notícia. Tá? Essa notícia também, ela de certa forma, ela traz um impulso, encoraja os apóstolos, retira o medo dos apóstolos, porque você imagina aquele que era o maior dentre todos, foi pego e crucificado, o que vai acontecer com nós? Vamos esconder e ficar quieto. Não, nós podemos fazer o que a gente quiser. Nós podemos continuar o trabalho que ele nos ensinou, porque ele continua vivo e ele nos garantiu que vai estar conosco. Então nós estamos sob a tutela, sob a guarda, a proteção dele. Vamos trabalhar. Né? Acabou com o temor dos apóstolos. Há quem diga que o cristianismo de fato surgiu ali, né? Que ele foi realmente impulsionado. Outra coisa, essa notícia foi também a Maria, Mãe Santíssima, seu filho está vivo. Só que ela não foi só a Maria, Mãe Santíssima, Nilcinho. Ela foi a todas as mães. A todas as mães que têm um filho que desencarnou antes dela. A todos os familiares que têm um ente querido desencarnado. Essa notícia ressoou e ressoa até os dias de hoje. A morte não existe. Eles continuam vivos e vivem. Estão vivos. E mais importante que isso não é que eles continuam vivos, eles estão vivendo. A jornada evolutiva, a vida continua. A vida é uma continuidade. Aí agora eu vou falar de reencarnação, já que você mencionou. Nós reencarnamos, retornamos de onde nós viemos, que é o mundo superior, e depois a gente reencarna de novo. Então, transitoriamente, a gente fica, né? Lá e cá. Então, quando a gente se encarna, a gente volta de onde a gente veio.
Né? O Nós lugar correto somos de de lá, lá em nossa casa. Aqui meio emprestado. Lá em nossa casa. Aqui a gente veste um aparato corpóreo, né? Nosso espírito fica nesse corpo, porque é um mundo mais denso, material, né? E nós precisamos de um corpo físico. E aí, para viver as nossas experiências necessárias ao nosso ajuste, com relação especialmente aos nossos equívocos do passado, e aí Deus, na sua bondade, na sua sabedoria, a cada um de nós oportuniza que retornemos para que nós possamos reajustar, né? Contabilizar na nossa vida, né? Colocar aí crédito onde tinha débitos, equilibrar as contas, reencontrar com quem nós precisamos reencontrar de uma maneira muito planejada. Nada é por acaso. Muito amorosa, nada é por acaso. Como dizia Einstein, Deus não joga dados com o universo. Tá certo. E esse renascimento de Cristo é um fato que pode acontecer na nossa vida diária. Nós até já discutimos isso. Na nossa vida cotidiana, o renascimento de Cristo significa isso. A oportunidade, cada dia a gente fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, reparar erros cometidos em dias anteriores, seria mais ou menos isso, Selma. Todos nós temos uma oportunidade de a cada amanhecer olhar e falar, não, hoje eu vou reparar algo que eu fiz de errado, tentar corrigir alguma coisa. Seria algo nesse sentido, não só na época da Páscoa, mas no ano inteiro. O ano todo, graças a Deus. É essa a proposta que nós temos que ter para a nossa vida, né? É claro que, né, assim, nós sabemos das nossas fragilidades. Paulo foi um exemplo disso, né, Selma? Não, e tem uma frase interessante em Boa Nova, que Jesus um dia disse para Pedro assim, Pedro, os homens, eles não são perversos, eles são frágeis. Então, não é perversidade, é fragilidade. Às vezes eu tenho um tipo de reação, que não é um tipo de reação boa, é uma fragilidade minha. Então, a proposta é, Selma, cuida dessa fragilidade sua, cuida disso. Porque o dia que você curar essa sua fragilidade, você não vai reagir dessa forma mais. Então, a gente reage não é porque a gente é mau, é porque a gente é frágil. Muitas vezes não é uma maldade planejada. É por fragilidade. É por um medo, uma fragilidade. É igual a criança que fica. É uma reação, né? A palavra Páscoa vem do hebraico, que é o que, né, significa passagem. Né? Isso. Né? Então, novamente, a palavra passagem vem à tona aqui na nossa entrevista. Nos tempos que Jesus veio fazer sua peregrinação aqui na Terra, os tempos eram de desesperança. As pessoas estavam desamparadas, estavam desesperançadas, angustiadas. Não importava quem tivesse bens materiais ou que fossem sem bens. As pessoas viviam angústia sobre o que seria o depois do túmulo. Mudou muito de lá para cá? Você acha que isso mudou, essa consciência e essa forma das pessoas encarar? Os bens materiais ainda estão muito presentes na vida da população atualmente, Selma? Ainda estão muito presentes. É fato, né? Você acha que os ovos de Páscoa muitas e todas decisões, necessidades de festas suntuosas, um consumismo exagerado? Mas vamos falar daquele tempo de Jesus que você mencionou aí? Vamos. Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Franco, ela fala que os passos de Jesus estavam onde haviam necessitados. Onde haviam necessidades da sua misericórdia, do seu amparo, do seu consolo, dos teus ensinamentos, das suas verdades reveladoras e esclarecedoras. Verdades essas, Nilcinho, que elas podem até ficar ocultas para nós em algum momento da nossa existência, mas elas virão à tona, porque a verdade é indestrutível e ela vem à tona, ela surge. Nada destrói uma verdade. Então, os nossos enganos, as nossas ilusões, as nossas decisões equivocadas, elas também vão ter um tempo de se passarem. Nós vamos decidir mais acertadamente. É claro que se nós tivermos interesse para isso, de buscar, de aprender, de nos melhorar, nós vamos conseguir isso mais rapidamente. Senão, a vida vai com certeza nos oferecer oportunidades para nós enxergarmos isso. Se não for uma proposta nossa, é uma proposta da vida, porque o nosso destino com certeza está certo, é o progresso. A gente não anda para trás. Não, nós vamos evoluir. O nosso planeta ele vai evoluir. A vida vai me dar a oportunidade de eu perceber e dar peso
adequado às coisas. Essa desesperança, muitas das vezes, quando a gente liga o noticiário, seja com a política, enfim, não quero entrar em assuntos polêmicos, mas isso é uma necessidade que a gente tem que passar para uma evolução, para uma melhoria, Selma? Eu acho que toda crise, toda dificuldade é um portal para um momento melhor. Sai mais fortificado o ser humano depois de uma dificuldade? Com certeza, né? Eu digo assim, por exemplo, a fé. A sua fé aumenta na medida com que você exercita ela. É igual o meu músculo vai ficar mais resistente se eu exercitar ele. Vamos fazer uma relação disso com a fé? A minha fé vai ficar mais robusta se eu tiver a oportunidade de exercitar ela. Às vezes eu preciso mesmo de ter situações que me façam trazer a fé e fazer um exercício dela. Eu estava assistindo uma palestra até do Henrique e eu achei interessante o comentário que ele fez. Ele falou o seguinte, olha, o que é ser feliz? Ser feliz quando está tudo do jeito que você quer é uma felicidade muito frágil. Você realmente ser feliz é quando está tudo do jeito que você não quer e você é feliz, porque a felicidade está dentro. A felicidade não é fora. Né? Então eu acho que é isso mesmo, é tentar fortificar por dentro, né, Selma? Sabe Francisco de Assis dizia sobre a alegria perfeita? Ele faz uma explicação sobre a alegria perfeita. E aí ele diz que a alegria perfeita é aquela em que as situações podem estar todas elas adversas a você, mas você está sentindo a presença de Deus te amparando. Essa é a alegria perfeita. Essa é a alegria perfeita. É a presença do amparo divino. É você estar em consonância com esse amparo divino. Então você sente essa presença, você sente o amparo, você está em comunhão com esse amparo divino, com essa força divina. Então, não tem o que temer. Você vai temer a quê? Se você tem consciência de que você é filho de Deus. Então, tem uma poesia que fala, né? A rosa perfuma o espinho. Então, eu posso até estar em contato com o espinho, posso até ferir meu dedo, mas você está com o espinho, mas veja a rosa. Olha a grandeza da rosa. Às vezes você só vê o espinho, né? Não é verdade? E a gente tem que confiar. Tem uma poesia de Alta de Souza que vem, O Senhor Vem, o nome dela. E ela diz assim, como que é o Senhor vem. O Senhor vem. O Senhor vem. E ela diz que Jesus sempre chega de mansinho e que ele nunca chega tarde. Então, às vezes, é ansiedade nossa, é desatino nosso mesmo, situações nossas que nós trazemos, né? Imediatismo nosso. Jesus está sempre presente, ele sempre chega, ele não faz barulho, né? Nós temos que perceber, nós temos que confiar. E ele não se atrasa, não tem atraso. E ele está do lado de todos nós, né? Sim, Jesus é sempre por nós, por todos nós, a humanidade inteira. Selma, eu queria falar um pouquinho a Páscoa. Ela se tornou um momento de muito consumismo, né? Que é a questão do ovo de Páscoa. A tradição de associar o coelho à Páscoa surgiu na Alemanha. O coelho é um símbolo de fertilidade e vida nova, que se relaciona com a ressurreição. Já a questão dos ovos de chocolate se remete à necessidade da humanidade pelo consumismo. O ser humano, ele não tem jeito, né? Ele busca sempre um jeito de tá vendendo os trem, Nilson, eu diria que é criatividade, entendeu? Vamos lá, a história do coelho é maravilhosa, né? Assim, tudo, e realmente, tudo, é fertilidade. Sim, progresso, fertilidade. Progresso. O coelho, passado o inverno, é o primeiro animal que sai da toca. Olha só. Né? Então ele realmente é um animal destemido, realmente ele está ali, o primeiro animal. Até nos filmes infantis a gente vê isso, né? Quando está começando a primavera, em alguns filmes, o coelhinho é o primeiro a sair da toca. Então, sim, eles... É um bichinho inteligente, bonitinho. Perspicaz, ágil, né? Então ele foi escolhido para ser o portador do ovo, que o ovo também remete a progresso e vida. É um item que traz a vida. Vida, um alimento. Justamente. Só que antes era um ovinho colorido. Né? As pessoas pintavam ovos e davam de presente. Aí alguém teve um inteligente lá que falou, vamos pôr um ovo de chocolate. Que agrada muito, associou. Né? Que agrada muito. Assim, sinceridade. Não vejo mal nenhum você
se você pode, levar o que você pode à sua casa, seja um ovo de Páscoa, seja um bombom pequenininho, tá? Mal nenhum. Desde que você convide também, e é importante que você faça, a Jesus está no seu lar todos os dias. Da mesma forma, você pode levar teus filhos para jantar num restaurante, lanchar numa lanchonete, tomar um suco, um café. Mal nenhum nisso. Que bom, se você puder fazer, faça. São momentos de convívio, né? De alegria familiar, desenvolvimento de relacionamento, desde que você faça isso de uma maneira educada, trazendo educação para aquele momento. Mas você pode também contribuir para aliviar aqueles que às vezes têm alguma alimentação, alguma restrição alimentar. Propiciando para eles algo que eles não têm condição de ter. Faça as duas coisas. Você pode levar teu filho ao cinema, aos parques de diversão, à Disney, e mostrar essas histórias que o mundo conta. Mas conta para ele também a história mais bonita da Terra, que é a história desse que guia a humanidade. Tem mais de 2000 anos e Sim, a história é linda, não é? É. E quando você puder, impactante. Faça isso também com outras pessoas, com os amiguinhos do seu filho, ou da sua filha, entendeu? Traz Jesus para uma conversa entre amigos. Por que a gente não conversa sobre Jesus quando a gente senta numa roda de amigos? A gente conversa sobre N assuntos. Traz ele para a nossa roda de conversa. É a coisa mais importante da nossa vida, da nossa existência. E Jesus, ele marcou a humanidade, não somente no calendário, mas em tudo. Mas nós tivemos há pouco tempo a figura de Chico Xavier também, né? Muito próximo de nós, né, Selma? Que desencarnou tem 20 e poucos anos, né? Também foi um ser humano, vamos dizer assim, indescritível, né? Lógico que não estou comparando ele a Jesus, compreendo. Mas assim, também foi uma pessoa muito boa, né? Muito. Inspira muitos ao bem, né? Assim como Madre Teresa de Calcutá. E nós precisamos desses líderes, né? Assim como a Irmã Dulce, assim como tantos outros que exemplificaram a humildade, o amor, né? As boas ações. Porque esses líderes, essas pessoas que criam essas influências, elas moldam a humanidade, né? E aí minha pergunta, na sua visão, o que mudou no homem desde a vinda de Jesus há mais de 2000 anos, Selma? É difícil mensurar, porque como eu disse antes, é difícil a gente colocar em palavras uma experiência desse tipo, uma experiência religiosa, uma experiência de vida, uma experiência com Jesus, como eu me proponho viver com Jesus. É difícil eu te explicar como eu me proponho viver com Jesus e você dizer para mim como que você se propõe viver com Jesus. É difícil fazer essa análise, né? É difícil. Nós não sabemos exatamente, nós só sabemos que se Jesus não tivesse vindo à Terra, como é que nós estaríamos? Qual seria o nosso grau de relacionamento com Deus? Hoje nós sabemos que nós temos um Pai amoroso, bondoso, que sabe de todas as coisas, que está em toda parte, que nos criou. Jesus veio também para nos aproximar de Deus, certo? Ele veio para nos falar sobre o amor. Ele veio para nos falar sobre a caridade. Ele veio para nos falar de esperança. Você falou de esperança, Nilcim, e eu penso assim, já que nós estamos falando de Páscoa, que nesse domingo a gente possa relembrar sobre a ressurreição do Cristo e sentirmos a esperança que Ele nos oferece, porque Jesus nos oferece esperança. Não estou falando da esperança de esperar. Se fosse para você resumir uma palavra, seria esperança, Selma? Nesse momento, sim. Falando de Páscoa, sim. Falando de Páscoa, sim. É o maior ensinamento que nós temos. Ele nos encheu de esperança naquele domingo da ressurreição. Ele encheu a humanidade inteira de esperança, porque ele trouxe uma boa nova muito significativa para nós, né? E é uma esperança, sim, uma esperança de vai, meu filho, vai, né? Segue teu caminho, faz as coisas que você acredita, se movimenta no seu interior e também no seu exterior, porque faça o melhor que você puder para você, mas faça o melhor que você pode também em benefício do outro. Então é esse movimento, é a esperança que nos movimenta, que fala assim, poxa, eu posso fazer, o que eu posso fazer de melhor?
Sim. Seja para o bem ou seja para o mal. Sim. E se eu tenho ele me amparando, eu devo temer a quê? Não é? Selma, depois de longos anos à frente de trabalhos sociais, você se sente uma pessoa realizada? Realizada. Eu me sinto feliz pela oportunidade, né, assim. Mas eu acho que se sentir realizada, às vezes pode impedir de fazer amanhã mais um pouco, né? Então, eu agradeço sempre a oportunidade. Eu vou dizer para você que eu agradeço muito a oportunidade de um determinado dia ter entrado lá no IAM. Eu poderia nunca ter entrado lá. Já pensou nisso? Mas eu entrei. Por que eu entrei? Porque Deus assim permitiu. Porque nada é por acaso, né? Então, eu agradeço a oportunidade que eu tenho naquela casa, do trabalho, dos amigos, de tudo que lá é realizado, né? Então, eu acho realmente que foi um presente de Deus na minha vida. Eu preciso agradecer isso, sem dúvida, mas eu sinto necessidade de continuar fazendo. E se você pudesse hoje pedir algo diretamente ao Cristo, o que você pediria? É difícil responder essa pergunta, porque talvez a gente pudesse sendo egoísta? Trocar por um agradecimento o pedido, né? Eu penso que eu acho que a gente deve agradecer ao Cristo. Não pedir. Não, a gente tem que pedir também. Nós temos que pedir, a gente tem que falar para Ele. Eu costumo dizer, inclusive, que a gente tem que falar assim: Senhor, eu sei que o Senhor sabe, mas eu estou precisando conversar, então eu vou falar com o Senhor. E eu sei que Ele gosta de ouvir. Então, eu acho que a gente tem... Você conversa com Ele todo dia? Eu falo com Ele mais ou menos assim, essa frase é uma frase minha: ó, Senhor, eu sei que o Senhor está sabendo, mas eu estou precisando falar, então eu vou falar contigo. Né? E aí eu falo. E aí eu falo, e aí eu conto para Ele, com certeza. Conversar com Jesus. Com certeza, dirigir a Ele, né? Falar com Ele, dirigir a Ele verbalmente ou pelo pensamento, impulsionado pelos nossos sentimentos, da crença que nós temos nele, na confiança. Com certeza, isso traz para nós um benefício maravilhoso, né? Mas Jesus faz tanto por nós. Ele faz tanta coisa, faz coisas que nós sequer sabemos. Faz coisas que acontecem na nossa vida que a gente acha que é sorte. A gente não percebe, né? Mas Ele faz sempre, e tem feito há tanto tempo. Há tanto tempo. Mas... Você acha que falta gratidão nas pessoas, Selma? Você acha que gratidão é uma palavra que tinha que estar mais no vocabulário das pessoas, ser grato? Ah, eu não tenho isso, mas eu tenho isso. Principalmente no lado bem material, porque as pessoas querem muito hoje. Você acha que gratidão é uma palavra que... Acho que gratidão é um sentimento que tem em todos. Se a gente partir do princípio de que nós somos filhos de Deus, é lógico que nós temos esse sentimento em nós. Às vezes falta a pessoa parar um pouquinho e impulsionar agradecer. Isso. Impulsionar mesmo, pelo pensamento, pelo sentimento. Impulsionar. Ter um momento. Não, é meu momento agora, eu vou parar para agradecer. Eu gosto mais da palavra, inclusive assim, eu vou agradecer do que eu ter gratidão. Eu acho que agradecer, ele é mais ativo, entendeu? Eu estou realmente agradecendo, eu não estou só sentindo a gratidão, eu estou realizando, eu quero realizar o agradecimento. Mas uma coisa que a gente pode pedir, né, sempre a Jesus, pedir por todos, né? Pedir pelo planeta. Pedir por essa casa que nos acolhe, né? Pedir que nós sejamos mais capazes de perceber a presença dele junto a nós e sentir todas as suas bênçãos e tudo que ele nos oferece. Se fosse para pedir algo, acho que se a gente parasse um pouquinho, visse a importância disso, poxa, Jesus, guia da humanidade, tutela meu progresso, me ajuda todos os dias, tem me ajudado ao longo da minha existência. Então, que todos nós sejamos capazes de termos maior percepção e sensibilidade de senti-lo. Selma, eu sei que você é muito estudiosa e tem muita anotação. Eu queria deixar o papo ligeirinho aberto para você fazer uma consideração, colocar alguma coisa que talvez não foi perguntada. Não,
acho que nós falamos bem do geral, pelo que a gente... Mas fica à vontade, pelo que a gente escorrer alguma coisa que você queira falar. Eu fiquei... A hora que você me convidou, eu falei, Páscoa? Será que o Nilson vai me perguntar sobre a Páscoa? Mas eu acho que você fez perguntas muito interessantes e a consideração que eu gostaria de deixar, Nilson, é aquilo que nós já falamos mesmo, é sobre nós propormos a nós uma reflexão diária para a nossa melhora. Às vezes a gente quer a melhora do mundo, a gente quer a melhora no ambiente, a gente quer a melhora no outro. Vamos propor a melhora íntima nossa, o melhor que a gente pode fazer. E aí as coisas vão mudando à nossa volta, né? Colocar nossas mãos no trabalho, considerar que nós somos corpo físico e corpo espiritual. Então, o que eu penso pode mudar, sim, as energias de um ambiente, o meu relacionamento com uma pessoa, a educação dos nossos sentimentos, o momento adequado para tratar de um assunto, para responder uma questão. Essa questão educacional dos sentimentos mesmo. As pessoas estão tão carentes de sentimentos. Sim, né? Nós somos todos muito carentes mesmo. Nós estamos digitalizando os nossos contatos e cada dia mais nos afastamos de seres humanos reais. Nós precisamos muito uns dos outros. Precisamos estar juntos, conversando, um abraço. Como um abraço é bom, né? Que essa Páscoa possa ter, sim, uma criança lá com o rostinho pintado de coelho, que possa ter uma decoração festiva, lembrando o coelhinho da Páscoa, que possa ter chocolates à mesa, mas que... tem amor, né? Fundamental que tenha Jesus todos os dias, né? Que a gente pare para pensar um pouquinho sobre isso, né? Que a gente possa considerar sobre isso. Na doutrina espírita, Nilson, a gente não costuma dizer o que a pessoa tem que fazer ou não tem que fazer, né? Mas existe uma preocupação também, eu vou levantar aqui a questão, em relação a bebidas, que a gente reflita também sobre isso, nessas festividades, o quanto de bebida existe. Jesus bebia vinho, Selma? Jesus bebia vinho e a gente tem que considerar que naquela época a quantidade de coisas que se tinha para beber era muito pouca. Assim também como alimento, né? Se você perceber, era pão, né? Algumas frutas secas, eu te perguntei peixes, porque você colocou da bebida. Né? E eles carregavam água e tinham o vinho, né? Mas tem uma questão importante no livro também Boa Nova, tem uma lição, e isso é importante a gente refletir sobre isso, porque Pedro, convivendo com Jesus, o tempo que conviveu, uma pessoa, os apóstolos muito próximos a ele, você há de convir comigo que eles aprenderam algumas coisas, com a convivência diária. Lógico. Então Pedro, um dia, ele alcança uma questão sobre as bodas de Caná. E ele, caminhando com Jesus, ele diz assim: Senhor, por que transformou água em vinho aquele dia? Não estaria dando vazão à bebedeira, à embriaguez? Aí que Jesus responde: Pedro, eu fiz aquilo porque reunir grupos, família, amigos, é bom. Jesus ainda coloca assim: receba, que seu coração seja o melhor ambiente para receber seus amigos, a sala mais bonita para receber seus amigos. Então Jesus quis dizer a Pedro que esses encontros fraternos que nós realizamos são saudáveis, porque a reunião familiar, a amizade, tudo isso é muito valoroso. Mas a gente não tem notícias de que aquele vinho embebedou as pessoas. Nós temos notícia que o vinho foi bom. Uniu. Foi bom. O vinho era melhor do que o primeiro. A gente não tem notícias do teor alcoólico do vinho, que ele causou embriaguez, que ele causou desajustes, alterações de ânimos, alguns tipos de violência. Eu toquei no assunto do alcoolismo justamente por isso, porque a gente percebe, então, Nilson, muito disso em todas as comemorações, que o centro da comemoração é a cerveja. E não deveria ser.
muita criança vendo o pai beber, festas de crianças de 5, 6, 7, nós não estamos criticando, cada um tem um livre-arbítrio. Sim, perfeitamente. Mas você vê festas de crianças de 6, 7 anos com bebida alcoólica, Sim. Querendo ou não, você está estimulando aquela criança, quando você é um adulto, a beber. Justamente. Então, é uma cautela que eu acredito que a gente tem que ter, né? E Jesus deixou muito bem explicado para Pedro, né? Por que ele fez aquilo, e eu reforço, não acredito que a proposta do vinho de Jesus fosse essa, né? Se nós pudéssemos fazer uma análise do vinho hoje, saber do que tinha ali, talvez ficasse mais claro para nós. Talvez seria mais um suco de uva, algo mais... Tem sido desastroso algumas coisas, né? Causados pela bebida, né? Infelizmente. Selma, quero te agradecer o tempo. Você dispôs a vir aqui para falar da Páscoa. Acho que foi um assunto muito leve, muito gostoso. Tem hora que a gente pega uns assuntos mais pesados aí quando remete à questão política. Entendi. Então, quando você que fala bom de que eu vim para Páscoa, falar da Páscoa. É um assunto gostoso. Nós temos um brinde aqui, que é um brinde do Papa Ligeiro. Ó, ainda vou ganhar um presente. Mas o presente maior foi estar aqui, viu, Nilson, com você. Minha mãe vai adorar, Nilson. Vou colocar lá na cozinha de casa. Eu sei que você tem uma agenda aí corrida. Te agradeço aí por estar aqui. Sua voz dá uma amenizada no ambiente, uma tranquilizada. Obrigada, Acho que tá todo mundo mais calmo aqui, né? Te agradeço muito por estar aqui com a gente no Papo Ligeiro. Muito obrigada, Nilson. Uma alegria estar aqui. Obrigada a todos que nos assistem e espero ter contribuído de alguma forma. Que Jesus nos abençoe. Pessoal, com a graça de Deus, encerramos mais um capítulo da nossa história. Fui!